Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar agora nossa correção das atividades do livro Buriti mais História para o 5º ano. Vamos continuar agora então na unidade 2, os primeiros núcleos populacionais. No capítulo 1, os primeiros núcleos populacionais, finalizando aqui próximo da página 50. Vamos lá então para a correção. Vamos continuar então aqui na página 49, realizando aqui a correção da questão número 9. Eu vou fazer a leitura e na sequência, juntos, vamos elaborar essa resposta. Número 9. Observe as imagens abaixo e explique a importância das profissões retratadas para a vida das cidades. Então vamos aqui para a primeira profissão. Vamos olhar ela um pouco mais de perto. Relevo de 4.400 anos atrás, retratando 2 escribas. Então aqui nós temos que descobrir qual que é a profissão aqui, qual a importância do escriba. O escriba, se vocês se lembram do texto, ele é aquele que domina a escrita das palavras e domina ali os números também. Então nós vamos voltar lá no texto para descobrir qual a importância do escriba. Aqui na letra B, pintura de cerca de 3.400 anos, retratando a colheita do trigo. Colheita, plantação. Vamos voltar no texto para descobrir então a importância aqui dessa profissão. E por último aqui, relevo de cerca de 3.500 anos, retratando soldados egípcios. Região onde se localiza Tebas, no Egito. Então aqui são soldados. Então vamos voltar lá no texto para ver se a gente encontra a referência de alguma dessas profissões. Vamos retornar então aqui na página 48 e procurar no texto as descrições aí dessas 3 profissões, os soldados, os escribas e as pessoas que trabalham na colheita. Vamos descobrir a importância deles. Então vamos juntos aqui fazer a leitura do texto e ver se essas palavras aparecem aqui no texto. Expansão das cidades e a organização social. Há cerca de 6.000 anos, diversas cidades surgiram na Mesopotâmia e na África. Algumas delas conquistaram outros povos, expandiram seus domínios e se transformaram em grandes impérios, como o Império Egípcio e o Babilônico. Na Mesopotâmia, inicialmente, a administração de cada cidade era exercida por um sacerdote, que governava o próprio templo. À medida que as tarefas administrativas ficaram mais complexas, os palácios passaram a ser o centro administrativo do governo, exercido por um rei. A expansão territorial e o aumento populacional exigiram mudanças na administração do território e da vida em sociedade. Com uma oferta maior de produtos, o comércio entre os povos cresceu. Por isso, foram criados órgãos administrativos e jurídicos. Essa organização gerou novas profissões. Olha, aqui começa já a ter a resposta. Pois era necessário defender o território, registrar o número de habitantes, calcular e cobrar impostos, construir prédios públicos, casas, diques, cultivar a terra, comercializar, aplicar as leis. Havia muitas profissões essenciais à vida em sociedade, como os agricultores, os criadores, os soldados, e aqui está pedreiros, criadores de animais, músicos e muitas outras. Aí, na sequência o texto continua. Invenção da escrita. O registro das informações se tornou cada vez mais necessário. A arrecadação de impostos gerava muitos dados, pois controlava-se quem havia feito o pagamento, quais eram as isenções e quem estava em dívida. Para facilitar esse trabalho, os sumérios inventaram a escrita, que foi usada também para emitir decretos, definir fronteiras de territórios, fazer registros religiosos. No Egito, o domínio da escrita era muito valorizado e os escribas eram as pessoas responsáveis por ela. Então, aqui nós já temos elementos para fazer aquela resposta, uma resposta interpretativa, ela não está mostrada diretamente, exceto aqui no caso dos escribas. Mas vamos voltar lá para o texto, vamos tentar entender isso. Vamos lá então. Primeiro aqui é o relevo retratando os escribas. Qual era a importância dos escribas? Como nós acabamos de ler o texto, eles faziam registro de impostos. Vou grifar lá no texto para que você possa voltar e elaborar a sua resposta. Vamos grifar aqui no texto qual era a importância dos escribas. Fazer registros
religiosos. Que mais? Aqui, registro de informações da arrecadação dos impostos. Que mais? Quem havia feito o pagamento dos impostos, quais eram as isenções e quem estava em dívida. Para facilitar o trabalho, inventaram a escrita. Aqui também ela foi usada para emitir decretos, né? A escrita, definir fronteiras de territórios, fazer registros religiosos. Então, qual era a importância dos escribas? Respondendo lá a questão A, só você voltar no texto e você vai encontrar que os escribas eram responsáveis por fazer o registro. Eles escreviam o texto, escrever os textos, escrever os números, escrever o registro das informações da arrecadação de impostos, de quem havia feito pagamento, a emissão de decretos, definir fronteiras de território, fazer registros religiosos. Então os escribas eram muito importantes porque eles dominavam a escrita, eles que registravam tudo. Então aqui nós já temos elementos para fazer a correção da questão A. É só você voltar no texto, grifar lá no seu livro as partes que eu mostrei, você vai logo descobrir qual era a importância aqui dos escribas. Eles faziam registros, arrecadação de impostos, definição de fronteiras, tratados religiosos, etc. Agora vamos para a letra B, que nós temos o pessoal trabalhando na colheita, né? Vamos voltar lá no texto, que eu também grifei algo lá. Aqui nesse trecho aqui, né, o texto está falando que ocorreu uma expansão territorial e um aumento populacional. Ou seja, um território foi conquistando o outro, entravam em guerra, um foi conquistando o outro e a população foi aumentando, foi crescendo, que exigiram mudanças na administração do território. Isso gerou novas profissões e a necessidade de defender o território. Olha lá a importância dos soldados, que já é a questão da letra C. Qual que é a importância dos soldados? Defender o território. O que mais? Aqui, ó, da letra A ainda, ó, registrar o número de habitantes, calcular e cobrar impostos. Então aqui nós temos, ó, um pedacinho aqui da letra A, que nós temos a letra C e a letra D. Aliás, a letra B está aqui, ó, cultivar a terra. Era importante cultivar a terra. Seria a letra B. Então agora nós já conseguimos fazer toda a resposta. Vamos voltar lá. Então se você voltar lá no livro, tem um complemento lá da letra A, naquele textinho ali que eu acabei de ler. Você pode fazer um complemento. A letra B. Com o crescimento da população, foi necessário o quê? Aumentar a plantação, né? Aumentar plantação. Você pode colocar igual está no livro, que vai ficar mais completinho. Mais pessoas vivendo numa mesma localidade, era importante então aumentar a plantação. Trabalho dos agricultores, né? O trabalho dos agricultores. E, por último aqui, letra C, qual a importância dos soldados? Como vocês viram lá no texto, a importância do soldado é, aqui ó, letra C, defender o território, aqui no texto também, ó. Letra C, que eu puxei a setinha aqui para o lado. Essa era a importância, então, dos soldados. Você pode completar aqui letra A, letra B e letra C. Certinho, pessoal? Então, não sejam preguiçosos, voltem no livro, grifem, encontre lá no seu livro a resposta. Lembrando que essa correção de atividades não é para que você copie a resposta, mas para que você possa corrigir, estudar para a prova, ter um auxílio para você poder entender o texto e, o mais importante de tudo, para você aprender. Então, espero que vocês tenham entendido. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!